Introdução geral aos contratos administrativos. Contrato é todo acordo de vontades com objetivo determinado, no qual as partes ajustam obrigações recíprocas. Quando a administração pública figura como parte, fala-se em contratos da administração, que constituem um gênero abrangente. Os contratos da administração subdividem-se em contratos privados da administração e contratos administrativos. Essa distinção é relevante para concursos, mas não deve ser absolutizada. Contratos privados da administração são aqueles regidos predominantemente pelo direito privado. A administração atua em posição de igualdade ou quase igualdade com o particular, havendo relação de horizontalidade. Exemplos incluem contratos de compra e venda, locação, doação e permuta. Ainda assim, esses contratos se submetem a restrições próprias do regime público, como necessidade de licitação em regra, forma escrita, finalidade pública e controle. Contratos administrativos, por sua vez, são regidos predominantemente pelo direito público. Neles há relação de verticalidade, com supremacia da administração sobre o particular. A principal característica cobrada em provas é a presença das cláusulas exorbitantes, que conferem prerrogativas especiais à administração em nome da supremacia do interesse público. Conceito de contrato administrativo. Contrato administrativo é o ajuste firmado entre a administração pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e que tem por objeto uma atividade que traduza interesse público. Trata-se de contrato bilateral, pois depende da manifestação de vontade de ambas as partes, diferentemente dos atos administrativos que são unilaterais. Regime jurídico aplicável. A Constituição de 1988 atribui à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa. A Lei nº 14.133 de 2021 disciplina as contratações da administração direta, autárquica e fundacional dos entes federativos. As empresas estatais submetem-se a regime próprio, disciplinado pela Lei nº 13.303 de 2016. A Lei nº 14.133 de 2021 não se aplica aos contratos que tenham por objeto operações de crédito interno ou externo, gestão da dívida pública e contratações sujeitas à legislação própria. Contratos de concessão e parcerias público-privadas são regidos primariamente por legislação específica, como a Lei nº 8.987 de 1995 e a Lei nº 11.079 de 2004, aplicando-se a Lei nº 14.133 de 2021 apenas de forma subsidiária. Quanto ao regime de transição, os contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 14.133 de 2021 ou decorrentes de licitações regidas pela legislação anterior continuam regidos pelas normas antigas durante toda a sua vigência. Esse ponto é frequentemente explorado em questões. Aplicação das normas ao contrato administrativo. Os contratos administrativos regem-se primariamente por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. De forma supletiva, aplicam-se os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. É incorreto afirmar que o direito privado se aplica de forma primária aos contratos administrativos. Classificação dos principais contratos administrativos. Contrato de obra. Obra é toda atividade privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implique intervenção no meio ambiente por meio de ações que inovem o espaço físico da natureza ou acarretem alteração substancial das características originais de um bem imóvel. Esse ponto é cobrado com frequência em provas, especialmente a exclusividade de arquiteto e engenheiro. Contrato de serviço. Serviço é a atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração. Os serviços podem ser comuns, quando seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos ou especiais, quando não podem ser descritos objetivamente em razão de sua complexidade. Serviços de engenharia.
Serviço de engenharia é toda atividade destinada a obter utilidade intelectual ou material que não se enquadre como obra, e que seja privativa de arquiteto, engenheiro ou técnicos especializados. O ponto central para provas é que obra não admite técnicos especializados, apenas arquiteto e engenheiro. Serviços comuns de engenharia são objetivamente padronizáveis. Serviços especiais de engenharia não admitem descrição objetiva. Contratos por escopo e contratos contínuos. Contratos por escopo são aqueles voltados à realização de um objeto específico em período determinado, perdurando pelo tempo necessário à conclusão do objeto. Contratos de serviços contínuos destinam-se à manutenção da atividade administrativa, decorrendo de necessidades permanentes ou prolongadas. A interrupção desses serviços pode comprometer a prestação do serviço público ou a missão institucional do órgão. Serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. São aqueles em que os empregados do contratado permanecem à disposição nas dependências do contratante, não havendo compartilhamento de recursos humanos e materiais com outros contratos, e permitindo fiscalização da administração. Nessas contratações, a administração responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, desde que comprovada a falha na fiscalização. Esse é um dos pontos mais cobrados em provas. Contrato de fornecimento. Contrato de fornecimento é aquele destinado à aquisição remunerada de bens móveis, de forma imediata ou parcelada. Considera-se entrega imediata aquela realizada em até 30 dias da ordem de fornecimento. O fornecimento também pode ser contínuo, quando necessário de forma permanente para a manutenção da atividade administrativa. Fornecimento com prestação de serviço associado. Nesse regime, o contratado fornece o bem e se responsabiliza por sua operação e ou manutenção por tempo determinado. É uma inovação relevante da Lei nº 14.133 de 2021. Contratos de concessão. Concessão de serviço público é a delegação da prestação de serviço público, de titularidade do Estado, a particular, mediante licitação e por prazo determinado. Existem as seguintes espécies: concessão comum ou ordinária, remunerada basicamente por tarifa paga pelo usuário. Concessão precedida de obra pública, na qual o concessionário executa a obra e presta o serviço, sendo remunerado pela exploração. Concessão patrocinada, em que a tarifa do usuário e contraprestação pecuniária do poder público. Concessão administrativa, em que a remuneração básica decorre de pagamento feito pela administração, sendo esta a usuária direta ou indireta do serviço. Concessão de uso de bem público. Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual a administração faculta ao particular a utilização privativa de bem público, para exploração conforme sua destinação. Não se confunde com concessão de serviço público, pois não envolve serviço de titularidade estatal. Convênios administrativos. Convênios são ajustes bilaterais em que os interesses das partes são recíprocos e convergentes, voltados ao alcance de um objetivo comum de interesse público. Diferem dos contratos administrativos, nos quais os interesses são diversos ou opostos. Características dos contratos administrativos. Presença da administração como poder público. Finalidade pública. Obediência à forma prescrita em lei, sendo em regra contratos formais. Submissão a procedimento legal normalmente precedido de licitação. Mutabilidade, permitindo alterações unilaterais nos limites legais. Natureza de contrato de adesão, com cláusulas previamente estabelecidas pela administração. Natureza intuito personae, sendo vedada a substituição do contratado sem autorização. Presença das cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes.
São prerrogativas conferidas à administração, previstas em lei, que a colocam em posição de supremacia. Incluem a possibilidade de modificação unilateral do contrato, extinção unilateral, fiscalização da execução, aplicação de sanções, ocupação provisória de bens, exigência de garantias, restrição à exceção do contrato não cumprido e exigência de medidas compensatórias. Alteração unilateral quantitativa. O contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Em reformas de edifícios ou equipamentos, os acréscimos podem chegar a 50%. Supressões são sempre limitadas a 25%. Esse tema é recorrente em questões objetivas. Extinção unilateral. A administração pode extinguir unilateralmente o contrato, desde que precedida de processo administrativo. Essa prerrogativa não é conferida ao particular. Ocupação provisória. A extinção unilateral pode acarretar a assunção imediata do objeto do contrato pela administração, para garantir a continuidade do serviço público. Exceção do contrato não cumprido. Nos contratos administrativos, a exceção do contrato não cumprido não pode ser aplicada de forma imediata pelo particular. A continuidade do serviço público prevalece sobre o interesse privado. Duração dos contratos contínuos. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ter duração inicial de até 5 anos e ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos, desde que haja previsão no edital e comprovação de vantagem para a administração. Encerramento. Este resumo contempla os conceitos, classificações, regimes jurídicos, características e cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos conforme a Lei nº 14.133 de 2021, com ênfase nos pontos mais cobrados em concursos, especialmente para tribunais de contas. Introdução estratégica para provas da Fundação Getúlio Vargas. A Banca Fundação Getúlio Vargas cobra contratos administrativos de forma conceitual, literal e comparativa, explorando diferenças sutis entre institutos, exceções legais, limites percentuais, responsabilidade da administração e aplicação correta dos dispositivos da Lei nº 14.133 de 2021. O foco não está em exemplos extensos, mas na correta identificação do regime jurídico aplicável e das prerrogativas administrativas. Conceito e regime jurídico do contrato administrativo. Contrato administrativo é o ajuste firmado entre a administração pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e que tem por objeto uma atividade que traduza interesse público. A Fundação Getúlio Vargas cobra com frequência a distinção entre contratos administrativos e contratos privados da administração. Contratos administrativos são regidos predominantemente pelo direito público, possuem relação de verticalidade entre a administração e o contratado e são marcados pela presença das cláusulas exorbitantes. Contratos privados da administração são regidos predominantemente pelo direito privado, possuem relação de horizontalidade, mas também se submetem a restrições públicas e podem conter cláusulas exorbitantes se houver previsão expressa. É incorreto afirmar que apenas contratos administrativos podem conter cláusulas exorbitantes. A diferença cobrada pela banca é que nos contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes decorrem da própria lei, enquanto nos contratos privados da administração dependem de previsão contratual. Aplicação normativa segundo a Lei nº 14.133 de 2021. A Lei nº 14.133 de 2021 aplica-se à administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de função administrativa. Não se submetem ao regime da Lei nº 14.133 de 2021 os contratos que tenham por objeto operação de crédito, gestão da dívida pública e contratações regidas por legislação própria. A Fundação Getúlio Vargas cobra com frequência a regra do artigo 89 da Lei nº 14.133 de 2021,
segundo a qual os contratos regem-se primariamente por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se apenas de forma supletiva os princípios da teoria geral dos contratos e o direito privado. Qualquer assertiva que inverta essa ordem está errada. Regime de transição legislativa. Os contratos assinados antes da vigência da Lei nº 14.133 de 2021 ou decorrentes de procedimentos licitatórios realizados com base na legislação revogada continuam regidos integralmente pelas normas antigas durante toda sua vigência. O contrato segue a lei sob a qual foi licitado. Esse ponto é explorado em questões diretas da banca. Diferença entre contrato administrativo e convênio. Nos contratos administrativos, os interesses das partes são diversos ou opostos. A administração busca o objeto e o particular busca a remuneração. Nos convênios administrativos, os interesses são recíprocos e convergentes, voltados a um objetivo comum de interesse público. A Fundação Getúlio Vargas cobra essa distinção conceitual de forma recorrente. Características dos contratos administrativos mais cobradas. A presença da administração como poder público. A finalidade pública. A obediência à forma prescrita em lei, sendo os contratos administrativos, em regra, formais. A submissão a procedimento legal normalmente precedido de licitação. A mutabilidade do contrato, decorrente das cláusulas exorbitantes. A natureza de contrato de adesão, com cláusulas previamente estabelecidas pela administração. A natureza intuito personae, sendo vedada a substituição do contratado sem autorização. A presença das cláusulas exorbitantes como característica central. Cláusulas exorbitantes segundo a Lei nº 14.133 de 2021. São prerrogativas legais da administração pública, exercidas nos limites da lei, que incluem a modificação unilateral do contrato, a extinção unilateral, a fiscalização da execução, a aplicação de sanções, a ocupação provisória de bens, a exigência de garantias, a restrição à exceção do contrato não cumprido e a exigência de medidas compensatórias. A Fundação Getúlio Vargas cobra a identificação dessas cláusulas e a compreensão de que elas decorrem diretamente da lei. Alteração unilateral quantitativa. Nas alterações unilaterais quantitativas, o contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Em contratos de reforma de edifício ou equipamento, os acréscimos podem alcançar 50% do valor inicial atualizado. As supressões são sempre limitadas a 25%, inclusive em reformas. Qualquer alternativa que admita supressão superior a esse limite está incorreta. Extinção unilateral do contrato. A administração pública pode extinguir unilateralmente o contrato, desde que observados o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. O particular não possui essa prerrogativa. Ocupação provisória. A extinção unilateral pode ensejar a assunção imediata do objeto do contrato pela administração, com o objetivo de assegurar a continuidade do serviço público. Esse fundamento está ligado diretamente ao princípio da continuidade do serviço público. Responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários. Como regra geral, o contratado é responsável pelos encargos decorrentes da execução do contrato. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente pelos encargos previdenciários. Nessas mesmas contratações, a administração responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se ficar comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Esse é um dos temas mais explorados pela Fundação Getúlio Vargas. Exceção do contrato não cumprido. Nos contratos administrativos, a exceção do contrato não cumprido não pode ser aplicada de forma imediata pelo contratado.
O atraso no pagamento pela administração não autoriza a paralisação automática da execução contratual, em razão da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço público. Duração dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser celebrados por até 5 anos. Esses contratos podem ser prorrogados sucessivamente, desde que haja previsão no edital e comprovação de vantagem econômica para a administração, respeitada a vigência máxima de 10 anos. Classificação de contratos mais explorada em prova. Contrato de obra envolve atividade privativa de arquiteto e engenheiro e implica inovação do espaço físico ou alteração substancial do imóvel. Não admite técnicos especializados. Serviço de engenharia envolve utilidade material ou intelectual, não se caracteriza como obra e admite arquiteto, engenheiro ou técnicos especializados. Serviços comuns são objetivamente padronizáveis. Serviços especiais não admitem descrição objetiva. Concessão de serviço público envolve delegação de serviço de titularidade estatal. Concessão de uso de bem público envolve apenas a utilização privativa de um bem público, não a prestação de serviço público. Encerramento estratégico para revisão. Para a Fundação Getúlio Vargas, dominar contratos administrativos significa saber diferenciar conceitos próximos, identificar exceções legais, aplicar corretamente limites percentuais, compreender o regime de responsabilidades e reconhecer a supremacia do interesse público expressa nas cláusulas exorbitantes.